temática. Então, para nós podermos iniciar, eu queria dizer o tema da pregação, que é escolhidas para servir. E Deus, Ele vem falar nessa noite que você, mulher, é escolhida para servir. Amém? Gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor que fica lá em Ezequiel, capítulo 34. E gostaria que as irmãs me ajudassem para nós fazermos uma pregação participativa. Amém? Quando precisar ler a palavra, as irmãs puderem ler em voz alta, para que nós possamos entender umas das outras. Amém? Ezequiel, capítulo 34, e vamos ler a partir do versículo 1. Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 34, a partir do versículo 1. Amém? Toda a igreja encontrou? Diz amém. Amém. Então vamos ler todos em voz alta. Amém? Glória a Deus. As irmãs que não encontraram. Todas encontraram? Glória a Deus. Pai, te damos graças, Senhor, nessa noite, Senhor. Fala com as tuas filhas, Pai, aquilo que o Senhor quer entregar, Pai. Que o seu Espírito Santo fale no coração delas, ó Pai, nesta noite. Que não seja a minha boca, mas que seja a tua boca, Senhor, falando com elas, Pai, nesta noite. Me usa, Senhor, se assim lhe apraz, ó Pai. Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Todos encontraram? Amém. Amém. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmo e não apacentarão os pastores as ovelhas. Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Não dominais sobre elas com rigor e dureza. Mas dominai, né? Sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram por passos de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. E as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure e nem quem as busque. Vamos lá no versículo 11. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei como o pastor busca o seu rebanho. No dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas. No dia da nuvem e da escuridão, eu as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países e as trarei à sua terra. Eu as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Em bons pastos se apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, pastarão em pastos gordos, e nos montes de Israel eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida eu buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-la-ei com juízo. Vamos ler também o versículo 26. E a elas e os lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva ao seu tempo. Chuva de bênção serão, e as árvores do campo darão seu fruto,
e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas dos jugos e as livrar da mão dos que serviam delas. E o 30, irmãos, versículo 30. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, eu estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel. Diz o Senhor Jeová: vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois e mulheres sois, né? Eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Amém? Que as irmãs possam se sentar, dando glória a Deus. E nesta noite, com essa palavra maravilhosa que o Senhor tem trazido aos nossos corações, você nessa noite saiba que você foi escolhida para servir. E o Senhor, Ele nos vem lembrar, através dessa palavra de Ezequiel. Quem era Ezequiel? Ezequiel era um sacerdote, mas quando ele teve um encontro com o Senhor, ele passou a ser chamado profeta das visões, né? Então Deus, Ele mostrava muitas coisas que iam acontecer ao seu povo através de Ezequiel. E essa foi uma das coisas que o Senhor mostrou a Ezequiel, que as ovelhas dele haviam se desgarrado. Porque quando a gente vai pensar desde Gênesis até Apocalipse, a gente vai ver que reis foram levantados, governantes foram levantados para cuidar do povo de Deus. Porque o povo de Deus é Israel, é a cidade escolhida, né? É a nação santa que o Senhor escolheu. Então, quando esses reis, governantes e essas pessoas que lideravam o povo de Deus, muitas das vezes a Bíblia diz que eles faziam o que era bem aos olhos do Senhor, e muitos faziam o que era mal aos olhos do Senhor e provocaram a ira de Deus. Então, quando o Senhor vem dizer que essas pessoas cuidavam das suas ovelhas, porque ovelhas, o Senhor se refere àquelas pessoas que querem um conselho, que reconhecem que precisa de um pastor. Então, o Senhor se refere a essa pessoa como uma ovelha. Mas aquela que não quer um conselho, aquela que não quer um pastor, aquela que quer viver no mundo desgarrada, sem ter o cuidado de Deus, ela é considerada bode. Então o Senhor nessa noite Ele vem dizer: você é uma ovelha escolhida, porque você veio até aqui ouvir esta palavra e você foi trazida pelo Senhor. Então o Senhor, Ele fala assim na sua palavra, que muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Então, se você está aqui nessa noite, eu creio que Deus te trouxe para ouvir o que o Senhor tem para dizer, né? Sobre a ovelha. E o que é ser ovelha, irmãs? Como é que eu vou saber? Como eu vou agradar o meu pastor se eu não sei me portar como uma ovelha? Se eu não sei ser a ovelha que Ele quer que eu seja, né? E muitas vão falar assim: irmã, mas por que o Senhor escolheu este animal, a pequena ovelha, para falar sobre o seu povo, né? Porque o Senhor não escolheu um leão, né? Que é grande, quando ele ruge, né? Todo mundo tem medo. Por que o Senhor não escolheu uma águia, né? Que vê de longe, que poderia ver, né? Bem distante do inimigo. Mas o Senhor, Ele remete a um serzinho chamado ovelha. Porque a ovelha, ela agrada o Senhor pelas suas necessidades. A ovelha é fraca, a ovelha é dependente, e tem muitas outras características que ao longo da pregação nós vamos aprender sobre o que é ser uma ovelha. E você aprendendo o que é ser uma ovelha, você vai entender como servir seu pastor. Amém? Então, já no Antigo Testamento, Deus ele vem nos lembrar que Ele é o nosso bom pastor. Já na Antiga Aliança, né? Porque nós estamos em Ezequiel, estamos na Antiga Aliança. Então, o Senhor ele vem lembrar: eu sou o bom pastor e eu cuido das minhas ovelhas. O Senhor sempre buscou um conserto com o povo. O Senhor buscava, o povo desviava, o povo adorava Baal, o povo criava Baalins, criava outros tipos de deuses de barro, deuses de todo tipo de espécies para adorar, e se desviava do caminho do Senhor. Aí Deus levantava um rei, que esse rei fazia o que era reto aos olhos do Senhor. E o que é que esse rei fazia? Esse rei levantava novamente o povo de Deus e ensinava a adorar corretamente conforme
como o Senhor queria. Mas de repente, quando a igreja estava bem consertada em Israel com o Senhor, novamente ela se desviava. E assim Deus ele ia de conserto em conserto. E até hoje em dia Deus trabalha dessa forma, né? Mesmo nós conhecendo o Senhor Jesus, mesmo nós estando debaixo da proteção do Senhor, muitas das vezes, todos os dias, precisamos de um novo conserto. Esse é o nosso Deus que conserta todas as coisas, que nos conserta para estar na presença dele, né? E quem eram esses pastores, né? Como os irmãos já sabem, governantes, eles eram os reis, tanto das nações lá, quanto das nações estrangeiras, eram sacerdotes, e eram todos aqueles que se levantavam para cuidar do povo de Deus. Esses pastores, eles vieram causar nessas pessoas, nas pessoas, os servos de Deus, um grande trauma, porque eles machucavam essas ovelhas, né? Eles não sabiam cuidar e elas viviam espalhadas, a Bíblia diz, espalhadas sem cuidados, que está lá no versículo 5, se as irmãs quiserem acompanhar. Elas viviam espalhadas, desgarradas por todos os montes, por toda a face da terra, sem ter quem as procure e sem ter quem a busque. E o Senhor, ele viu isso. Ele viu as suas ovelhas em traumas, as suas ovelhas sendo machucadas, o seu povo Israel sendo machucado. E não é diferente nos dias de hoje, não. Deus também está vendo a sua ovelha dentro da igreja, muitas vezes cuidada por um pastor, sendo machucada, não sendo machucada somente pela liderança, mas sim pelos próprios ovelhas, pelos próprios irmãos que estão próximos. E muitos se desviam, muitos vão para o mundo, muitos se espalham, se desgarram pela face da terra. E Deus, ele continua vendo isso, né? Mas assim como ele viu a igreja de Israel, o povo, né, escolhido, Deus ele fez o quê? No versículo 11, se as irmãs leram, no versículo 11 ele diz assim: porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e eu as buscarei. Então o Senhor, o próprio Deus, ele foi buscar as suas ovelhas, assim como ele falou: tirarei elas dos povos, eu farei elas vir de diversos países, eu apacentarei junto às correntes, né? As correntes de água, e em bons pastos, elas se deitarão numa boa malhada, pastarão em pastos gordos, e mais nos montes de Israel. O Senhor está dizendo: eu vou buscar a minha igreja, eu vou dar bons pastos, águas correntes, porque as ovelhas, irmãos, ela é um animal assim que ela é muito exigente na questão da água. A ovelha, ela gosta de beber água nas correntes, sabe? Naquelas águas que descem nas correntes, não aquela água passada que fica lameada. Então Deus, ele conhece a ovelha e ele disse: eu darei as correntes de água, elas se deitarão, irmãos, na malhadas, pastarão em pastos gordos, né? E Deus ajuntará elas no monte de Israel. Quando eu falo elas, eu estou falando do tempo, né, de Israel. Mas essa palavra se remete a mim e a você. Essa é uma promessa do Senhor, que o Senhor levantou um só pastor e vai ter um só rebanho. E nós vamos se juntar na Nova Jerusalém, que eu digo para as crianças, né? O Senhor nos ajuntará na Nova Jerusalém para adorar como um rebanho e ele ser o único pastor. Então Deus, ele entregou duas promessas que os irmãos leram também, que está lá no versículo 26, dizendo, né? E a elas os lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, farei descer a chuva ao seu tempo, chuvas de bênção serão, as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade, e elas estarão seguras na sua terra, saberão que eu sou o Senhor, e quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que se serviam dela. E no 30, então saberão, porém, que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas, e que elas são meu povo, a casa de Israel. E disse o Senhor Jeová: vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sous, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Então Deus está dizendo nessa noite que o Senhor nos ajudou, e ele fala que porém por bênção, farei descer a chuva ao seu tempo,
e bênção serão. Vocês serão uma bênção. O Senhor fala descer chuva de graça, né? Como Ele faz todos os dias, para que é uma promessa que Ele fez, para quando nós nos ajuntarmos, o Senhor diz, porque vocês precisam que vocês saibam que eu sou o Senhor. Por isso que o Senhor fará isso, né? Bênçãos serão e entenderão que eu sou o Senhor. E o Senhor falou, eu vou livrar vocês das mãos dos que se serviam de vocês. E puxando para o nosso tempo hoje, né? Nós estamos no lamaçal do pecado. O inimigo, ele se servia de nós. Ele nos aprisionava, acorrentava para que nós não tivéssemos a liberdade de adorar. Então ele escravizava a ovelha do Senhor. E o Senhor diz, eu vou livrar vocês da mão do inimigo que se serviu de vocês. Quantos aqui nessa noite, né, não está aqui com coração de gratidão porque o Senhor tirou vocês do lamaçal, né? O Senhor me tirou e eu estou aqui grata e agradecendo ao Senhor nesta noite. E o Senhor ainda diz, vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas dos meus pastos, né? Homens sois, mas eu sou o vosso Deus. Eu sou o Deus Jeová. Então o Senhor, Ele está mostrando, eu sou o seu Deus. Você é apenas um homem, você é apenas uma mulher. Mas eu sou o Senhor, seu Deus. Então o Senhor está dizendo, você é uma ovelha querida, né? Você é uma ovelha e eu sou o bom pastor. Glória a Deus, toda honra, toda glória seja para o Senhor. Então o Senhor, através dessas duas promessas, o Senhor vem dizer, eu levantarei um pastor em um só rebanho. E nós vamos perguntar, irmão, quem é esse pastor? Lá em Isaías, se você quiser acompanhar, lá em Isaías, do capítulo 53, versículos 6 e 7. O Senhor vem nos falar quem é esse pastor, o único pastor que apacentará todas as ovelhas nos montes de Israel. Isaías, capítulo 53, versículos 6 e 7. Isaías vem falar assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E o versículo 7, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a sua boca. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, né? Então ele foi o primeiro a vir como homem. Deus, sendo Deus, veio como homem para passar o que ele passou na mão dos inimigos, sendo tosqueado, sendo levado ao matadouro, e mesmo assim como uma ovelha muda, sem reclamar, ele pagou o preço por mim e por você, e foi levado sobre ele também todas as nossas iniquidades. Então Jesus, o próprio Jesus, ele veio se fazer maldição por mim e você. Porque para morrer no madeiro, né? Para morrer numa cruz, era considerado maldito. E para ser considerado maldito, ele se fez maldição por mim e por você. Foi uma das primeiras ovelhas a sofrer a tosqueadura, levada ao matadouro, por morte de cruz. Amém? E o Senhor é fiel, irmãos, por nós reconhecermos essa posição, por nós reconhecermos que o Senhor o fez por cada um de nós, que o Senhor morreu, que o Senhor ressuscitou e está aqui para nos dar vida e vida com abundância. Nós somos umas ovelhas gratas ao Senhor, né? Por tudo que Ele fez por cada um de nós. Da mesma forma, Jesus, Ele disse aos seus discípulos, lá em Mateus, capítulo 10, do verso 16. Jesus, da mesma forma como ele passou, ele ensinou aos seus discípulos, dizendo, vocês também vão passar. Lá em Mateus, capítulo 10, do verso 16, o Senhor diz assim, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E lá em Mateus, do 10, no versículo 25, ele diz, não é o discípulo mais do que o seu mestre, e nem o servo mais do que o Senhor, basta o discípulo ser como o seu mestre e os servos como o seu Senhor. Amém? Então o Senhor vem dizer lá em Mateus o quê? Em
vocês serão odiados, vocês também serão perseguidos, vocês também poderão ser levados à morte por amor do nome dele. Então o Senhor disse: não é o discípulo maior do que o seu mestre, e não é o servo maior do que o seu Senhor. Então, da mesma forma que Jesus passou, ele disse: vão, vocês vão passar também. Mas ele vem dizer: não tenham medo. Lá no versículo 27 de Mateus 10, ele diz: não tenham medo, porque eu vos digo, né? O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutar aos ouvidos, pregai ao telhado. O Senhor está dizendo que eu vos mostrar nas trevas, levai-os à luz, mostrai-o em luz, e o que vocês ouvirem com os ouvidos, que é a palavra de Deus, preguem nos telhados. O que é pregar em cima de um telhado, irmão? É para ser vista, é para ser visto pela população. Vocês têm que pregar o que o Senhor passou, o que nós passamos através dos nossos testemunhos, para que toda uma nação ela se junte e seja ovelha do Senhor também. E o Senhor diz: não tem mais aqueles que podem matar o corpo, porque eles não podem matar a alma. Antes vocês temeis aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. O Senhor vem explicar lá em Mateus, ele vem dar um ensino aos discípulos: vão, preguem a palavra do Senhor. Sim, mas eu estou com medo, Senhor. O Senhor diz: eu estarei contigo. O Senhor diz: sim, vocês vão ser perseguidos. Sim, vocês vão ser caluniados. Vocês vão ser odiados pelo meu nome. E muitas das vezes os inimigos de nós mesmos são os próprios das nossas famílias, né? Como diz lá em Mateus 10, nós vamos ser perseguidos. É pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra. É os de dentro de casa que muitas das vezes nos perseguirão. Às vezes nós pensamos: vão receber uma perseguição lá na rua, vão correr atrás de mim. Não, às vezes é de dentro da sua casa. Os de dentro da sua casa, quando muitas das vezes você está lendo, né? Está buscando a palavra do Senhor, você vai endoidar. E o Senhor diz o quê? Busque-me e me achareis, se me buscares de todo o vosso coração. Como é que nós vamos buscar o Senhor se nós não lemos a sua palavra? Se nós não buscarmos verdadeiramente do Senhor, como vamos conhecer o nosso Senhor? Você vai endoidar se você ficar lendo a Bíblia. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo para o Senhor, porque tanta igreja. Muitas das vezes eu falava até para ela: para que você está se matando tanto? Jesus disse: misericórdia quero, mas não sacrifício. E eu dizia: mãe, pai, vocês estão se sacrificando demais. A igreja de Jesus, ele já morreu por ela. E via aquela correria, né? Que nem Iris conhece, meus irmãos. Aquela correria dos pastores, eu mesmo dizia. E eu não entendia que muitas das vezes eu estava sendo empecilho na vida deles, de dizer: para. O Senhor diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho. E como é que um ser de dentro de casa vai olhar e dizer: para, descansa, senta, come, folga, né? E nós lembramos aquela palavra que o Senhor diz: louco, hoje te pedirão a tua alma e o que tens e para quem é. O que é que você tem juntado? E muitas das vezes o Senhor vai dizer: não temas, vão, pregue o evangelho, porque eu sou contigo. E o Senhor disse: não temas, né? Mesmo da sua própria família. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá em João, no Evangelho de João, capítulo 10, e vamos ler. Amém? Eu vou ler para os irmãos. Jesus, o bom pastor. Na verdade eu vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chamam pelo nome da sua ovelha, e a traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho.
Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus disse esta parábola, mas eles ainda não entenderam o que era que ele dizia. Então tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram, e eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, das minhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. No versículo 27 ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, e eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque o Pai que me deu e é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los das mãos do meu Pai. Amém? Porque eu e o Pai somos um. Então, o Senhor Jesus vem dizer esta promessa para mim e para você nesta noite. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e eu as dou a vida eterna. Nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque o próprio Deus entregou cada um de nós, e Ele morreu para que isso se cumprisse, para que Ele tomasse da mão do inimigo cada uma de nós, o povo de Israel, e eu e você nessa noite. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Então, no versículo 1 de Mateus, ele vem se referir a esses pastores, né? E muitos desses pastores também foram homens religiosos. Muitos desses pastores foram o quê? Sacerdotes, escribas, fariseus. E Jesus vem dizer que esses homens, eles eram considerados como ladrões e salteadores. Como assim, irmã? Porque no pasto das ovelhas era como um círculo feito de pedras. E essas pedras eram postas bem alto para que a ovelha não pulasse. Então só tinha uma porta para entrar neste curral, neste pequeno curralzinho feito no deserto. Então o pastor, ele deitava, ele fechava a porta de noite, colocava as suas ovelhas para dormir e deitava na porta para proteger as ovelhas. Mas aí os ladrões e salteadores, eles vinham por trás e eles pulavam esse muro feito de pedras para arrebatar a ovelha do Senhor, desses pastores. Mas o que é que o Senhor está dizendo? Que esses ladrões e salteadores que levavam as ovelhas eram os sacerdotes, os escribas, os fariseus, que muitas das vezes eles eram por fora como muito lindos, mas por dentro como sepulcro caiados. E eles queriam mostrar uma fé, os fariseus mostravam uma fé diante do povo. E nessa fé que eles mostravam, humilhava o povo de Deus. E eles diziam: nós somos santos, mas vocês não são. Então Deus, ele via isso. E nos tempos de hoje não é diferente, né? Não é diferente. Tem muitos ladrões, salteadores, roubando as ovelhas do Senhor, de muitos pastos, de muitos pastores, né? Então, irmãos, eu sempre tive esse estudo sobre a ovelha, porque eu sempre tive curiosidade, pelo menos falando por mim, por minha parte, eu sempre tive curiosidade de entender o que é ser uma ovelha. Por que o Senhor remete? Porque tem muitas passagens bíblicas falando sobre a ovelha. Porque o Senhor nos compara a essa ovelha, né? E nisso me buscou saber o que era ser uma ovelha. E eu pesquisei a vida da ovelha, como é a vida deste animal. E por que eu me pareço tanto com ela? E eu buscando entender sobre o que é esse animal, eu vim entender que ele é um animal indefeso,
ele é um animal dependente e ele é mais fácil de obedecer comandos. Ele precisa de quê? De cuidados constantes. Ele precisa de muitos cuidados e ele também, a sua existência, né? Ele precisa desses cuidados porque a sua existência depende de um cuidador, depende de um pastor, depende de um homem para cuidar, né? Das necessidades da ovelha. Então, estudando a vida da ovelha, eu vim entender dentro da palavra de Deus o que o Senhor quis que nós entendêssemos o que é ser uma ovelha. E uma dessas curiosidades que eu queria que as irmãs também entendessem era isso. A ovelha, ela era considerada um animal silvestre. Na antiga aliança, né, quando as ovelhas ainda não eram domesticadas, elas eram consideradas silvestres. E na cadeia alimentar, ela era uma presa fácil, indefesa, ela não conseguia lutar para se defender, então ela era comida pelas feras, não somente pelos lobos, mas por todas as feras do campo. Para você ver como é uma ovelha, é um ser muito indefeso. Então, eles tiveram a necessidade de domesticar a ovelha, né? Colocar ela no rebanho, colocar ela no grupo e colocar um pastor para cuidar dela. E o Senhor, vendo esse cuidado com esta ovelha, eu creio que daí ele